Olá, sou o chefe Rafael Agostini. Vou fazer para vocês uma receita especial do Dia dos Namorados. A gente vai fazer um filé mignon com molho de mostarda e um espaguete com uma versão do molho Alfredo. A gente vai começar temperando o filé mignon com sal e pimenta. Então a gente vai colocar um pouquinho de sal. A gente tempera os dois lados do filé, tá? Então a gente vai botar um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro. Um pouquinho de pimenta. Quem não gostar de pimenta, pode tirar, mas fica um sabor bem diferente quando você faz sem a pimenta, tá? Então é bom, quem não gosta, coloca um pouquinho menos da pimenta e não tem problema. A gente vai deixar ela aqui uns minutinhos só, enquanto a gente coloca o macarrão para cozinhar. A água do macarrão, a gente tem que trabalhar sempre com água bem abundante, numa panela grande, tá? Aqui no caso, eu já tenho uma espagueteira, que é própria para isso. A gente vai colocar um pouquinho de sal na água. Pouquinho é modo de dizer, né? Na verdade, a gente coloca bastante sal na água, porque o macarrão ele tem que ser cozido em bastante sal na água, porque é assim que ele vai absorver o tempero da massa. A gente colocou o sal, espera a água voltar a ferver. Assim que ela volta a ferver, a gente já adiciona o macarrão ali para cozinhar, tá? Ela só dá um tempinho para ela ferver. Eu já estou aqui aquecendo a minha panela, tá? A frigideira para poder fazer o filé. Uma dica que posso dar aqui, importante, principalmente para quem não tem muita prática dentro do fogão, é não colocar a gordura na panela, e sim na carne. Quando você faz isso, você evita que a carne fique pipocando com você ali e te queimando. Então é uma dica legal para esse tipo de preparo, tá? Eu vou usar uma frigideira de ferro. Ela tem as ranhurazinhas que vai deixar uma marca bonitinha na carne. Se você não tiver, não tem problema. Com a frigideira, a mais grossa que você puder usar, vai ficar legal, tá? A água ela ferveu, enquanto a carne vai esquentando ali a panela, a gente coloca a massa aqui. A porção, gente, para um casal, é mais ou menos 100 gramas por pessoa de macarrão para cozinhar, tá? A gente colocou aqui uma quantidade razoável, que dá para 2 pessoas. A gente vai fazer o filé também aqui. A gente vai botar um pouquinho de azeite em cima da carne. Agora é só esperar a frigideira aquecer bem. E a gente não pode também se perder o tempo do macarrão. O macarrão ele tem que estar cozido bem al dente, tá? Ele não pode passar do ponto. Se ele passar do ponto, ele vai ficar aquele macarrão bem molinho, quebradiço demais. Não vai ficar legal. Até para a apresentação final não fica legal. O macarrão aqui está cozinhando. A frigideira já começou a soltar um pouco de fumaça. A gente vai já colocar os filés aqui. Posicionar eles de uma forma ficar bonitinho, para ele ter a marquinha ali bonitinha, característica do filé quando é feito nesse tipo de chapa. A porção aqui do filé está mais ou menos entre 198 a 200 gramas. É mais ou menos o que seria uma porção por pessoa, tá? O tempo de virar a carne vai precisar mais ou menos 8 minutinhos para cada lado, para a gente fazer virar a carne. Então, tem que contar aqui para você saber o ponto da carne que você quer. Uma dica importante aqui do tempo do filé. Se você está trabalhando com filé e você gosta de uma carne mais mal passada, ela esteja bem vermelha por dentro, você vai ter um corte maior, você vai ter um corte realmente de 3 dedos, e aí você vai deixar menos tempo ela na frigideira, em torno de 6 minutos a 7, e você vai deixar ela ali. Se você gosta dela bem passada, você vai deixar ela mais. E eu sugiro você pegar e cortar ela mais fina, para facilitar, para ela não estourar tanto aqui na frigideira. Quando a gente faz ele maior, a gente também tem que lembrar de selar as laterais dele em volta. Então a gente conta o tempo nos 2 lados, mas no final a gente vai rodando a carne na frigideira para ela ficar seladinha dos lados todos. E aí quando você usa uma frigideira desse jeito, com essas ranhuras, você percebe que ele deixa a ranhura na carne. E isso fica bonito. Também outra coisa, vocês não podem deixar de mexer o macarrão sempre, para vocês verificarem o ponto do cozimento. Ele não pode cozinhar de mais nem de menos, para ele ficar muito al dente, né?
Apesar que o paladar, às vezes, dependendo da pessoa, gosta dele mais cozido. Aí é gosto de cada um, tá? A massa, toda a massa, ela vem com a instrução dentro do pacote dela, dizendo o tempo de cozimento. Aquele tempo de cozimento é para deixar a massa al dente. Então ela vai ficar no ponto ideal daquela massa. Mas se você gosta dela um pouquinho mais cozida, não tem problema, tá? O molho do macarrão, a gente vai começar a adiantar ele aqui, que ele é bem simples de fazer, porque a massa já está quase pronta. Então a gente vai colocar a frigideira no fogo, deixar só ela aquecer um pouquinho, não precisa aquecer demais. O macarrão está praticamente cozido. Uma dica importante, quando vocês não sabem como que o macarrão, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas quando ele está aqui, ó, quando ele começa a ficar amarelinho por fora e branquinho só no pontinho por dentro, é o ponto da massa al dente. Quando ele está muito branco por dentro, ele está cru ainda. Essa daqui está um pouquinho, está quase chegando, ela ainda está quebradiça quando você quebra ela, mas ela está quase al dente já. A frigideira esquentou, a gente vai colocar um pouquinho de manteiga. Eu comentei no começo, falei que era uma versão do molho Alfredo. Por quê? A versão original do molho Alfredo, ela é feita somente com manteiga e queijo parmesão. É o queijo parmesão italiano específico. Ele é mais caro, mais difícil de achar aqui. A gente acha em algumas casas especializadas, mas ele realmente fica um pouco mais caro para a gente conseguir fazer. E com isso, o paladar americano, do modo geral, norte-americano quanto América do Sul, adaptou essa questão, quando o molho veio para o Brasil não tinha essa opção, a gente adaptou com o creme de leite, que tinha facilidade de ter. Então se usa o creme de leite no molho Alfredo para dar a cremosidade que daria num queijo italiano original. Isso é só uma dica. A gente está usando um queijo parmesão já um pouquinho mais curado. Ele tem uma cura de 18 meses esse daqui, mas ele não vai dar tão resultado para fazer somente ele. Então a gente coloca uma colherinha de manteiga, um pouco de nata. Eu estou usando nata, gente, porque ela tem um teor de gordura um pouquinho maior e vai me dar uma cremosidade melhor, tá? Mas poderia ser creme de leite. Só o de caixinha, que se for usar o de caixinha, tem que ficar atento, porque ele não pode ficar muito tempo no fogo. Ele vai talhar, tá? Então o de caixinha só tem esse detalhe. Aqui a gente já vai tirar essa massa. Deixa eu pegar o pegador aqui. A massa já está cozida. Vou desligar o fogo aqui. Escorre bem, cuidado para não se queimar nessa hora. Enquanto isso, o molho vai aquecendo com o creme de leite e a manteiga. A carne já deu o tempinho dela, a gente vai começar a virar ela de lado. Para ela ficar tostadinha também nas laterais. Esse creme, ele vai engrossar um pouquinho. Eu não quero que ele engrosse demais, mas também ele não pode ficar ralo demais. Então a gente vai controlando o tempo de fogo e a quantidade do fogo. Isso depende muito da sua panela. Se a sua panela for igual essa aqui de inox, ela vai esquentar mais rápido. E aí você tem que ficar esperto com o molho, porque ele vai chegar no ponto mais rápido. Quando você quer fazer, se você não tem uma frigideira mais normal, fina, ela é mais rápido para aquecer, porém ela esfria com mais facilidade. Então você consegue talvez ter um controle até um pouquinho, tem que ter mais atenção com o fogo, porque senão você vai acabar passando do ponto, tá? Aqui ela vai ferver, a gente vai deixar, ó, você vê que ela tá bem líquida ainda, mas a manteiga já praticamente se incorporou ao creme, tá? É isso que a gente quer. Uma das coisas que vocês também têm que levar em consideração, se forem fazer a versão mais original com o macarrão, a gente nunca jogar fora a água do macarrão, porque a água do macarrão, e nem se lava o macarrão. O macarrão ele não foi feito para ser lavado. E a água do macarrão, ele contém muito amido, tá? Do própria massa do macarrão.
isso é um excelente espessante. Então, se você está fazendo um molho e você está achando que está ficando ralo, não vai ser o caso nosso, porque a gordura daqui vai deixar o molho nosso espesso. Mas se for o caso, vocês podem reservar um pouquinho da água do cozimento e colocar. Só atenção, lá está salgado. Então, se você botar água demais no cozimento, pode salgar o seu molho. Então, só atenção com a quantidade do sal, tá? Mas uma outra dica, quem quer fazer e tem... gosta, mas talvez não goste tanto de creme de leite, dá para fazer isso aqui, um macarrão na manteiga com esse mesma carne, com um molho que fica excelente também. Aí você vai usar manteiga e um pouquinho da água do cozimento. E aí você vai fazer ela derreter até ela começar a incorporar. Ela vai começar a engrossar por causa do amido e você vai botar o macarrão lá para finalizar, tá? A gente vai pegar o macarrão que a gente já cozinhou. O creme está aqui, já ferveu, ele já começou a engrossar. A gente vai colocar aqui e vai ver a necessidade de colocar mais ou não a nata ali para incorporar melhor, tá? Esse é um molho que tradicionalmente ele não é um molho como um molho de tomate cheio de molho. Ele fica é um molho cremoso, né? Então ele vai ter um creme aqui, uma consistência de creme, mas é um molho que ele incorpora bem no macarrão, mas ele não é aquele caldo que fica em excesso, né? A característica própria desse molho mesmo. É um molho que também a gente tem que servir quente. Então a carne está quase ficando pronta e a gente vai deixar ele aqui de lado um pouquinho. Não coloquei o parmesão ainda, porque se eu colocar o parmesão, na hora que eu voltar ele para o fogo, eu não consigo aquecê-lo. Então, com o tempo que vocês estão fazendo os pratos, nem sempre você vai conseguir conciliar o tempo da carne com o tempo do macarrão, porque você pode gostar dele mais passado e aí vai demorar mais tempo ali no fogão. Então, para não perder o ponto do macarrão, a gente adiciona o parmesão só no final, tá? Então a gente vai tirar aquele rapidinho, só para finalizar a carne mesmo. Enquanto isso, eu vou pegar uma panela e vou fazer o molho da carne. Então, agora a gente vai começar o molho de mostarda, tá? A carne tá aqui, eu já até desliguei o fogo, mas eu vou deixar ela quietinha ali, para ela não sair o suco da carne dela, então ela tem que ficar ali preservada, quietinha. Tem que ter um pouquinho de paciência com a carne, porque ela tem que deixar ela se assentar de novo a estrutura interna dentro dela. As moléculas estão quentes dentro, então ele fica muito... O suco da carne sai todinho quando você corta ela assim. O ideal é a gente deixar ela quietinha no canto ali. Eu vou passar ela depois para um outro recipiente, para deixar ela aqui paradinha um pouquinho, tá? Antes de montar. Só não pode deixar muito tempo, tá, gente? Assim, vocês têm que tentar ser um pouquinho mais próximo o tempo entre um e outro. Aqui vai ficar em torno de uns 3, 4 minutinhos, não tem problema, a carne ainda vai continuar quente. Tá? Vocês só não colocam isso numa superfície tão gelada. Aqui tá perto do fogão, então tá tudo quente aqui ainda, tá? Então a gente vai colocar aqui no molho uma pontinha de uma colher de manteiga, só para dar uma cor bonita no molho, tá? Que ele vai dar um brilho, por causa da gordura, ele acaba dando um brilho bonito no molho. E a gente quer trazer o máximo da mostarda, então a gente vai tentar fazer um molho o mais com mostarda e com a beleza da mostarda, porque a gente escolheu uma mostarda em grãos exatamente para ficar bonito ali na apresentação. Você trabalha com a mostarda em grão, não achando a mostarda em grão, pode ser outro tipo de mostarda, não tem problema. Talvez vocês vão diminuir um pouquinho a quantidade. Apesar de aqui parecer que ela fica mais forte, aqui não fica tão forte, porque é o grão da mostarda. Então você consegue um molho um pouco mais suave na questão do gosto de mostarda. Poderia fazer, se você estivesse utilizando uma frigideira que não é essa de ranhura, você poderia utilizar ela para poder fazer o fundo da carne, fazer o molho. Só tenta tomar cuidado na hora que for fazer esse tipo de produção assim, porque o sal da carne está presente nesse fundo também, nessa crosta. Então você pode facilmente passar da quantidade de sal e ficar salgado, né? O seu molho. Então tomar cuidado só quando se usa o fundo da panela com isso. O molho daqui é muito rápido, o molho de mostarda, tá? Basicamente a gente coloca a mostarda, um pouquinho da manteiga. Eu coloquei uma colherinha de nata
para dar cremosidade, ele vai começar a ferver. A gente vai adicionar um pouquinho de sal aqui. Pode ser o sal fino ou pode ser o sal de mais grosso, como eu estou usando aqui, não tem problema. É só adicionar um pouquinho dele, só para corrigir o sal mesmo. O molho encorpando um pouquinho, ele vai estar pronto. Como eu falei, é um molho super rápido, super prático. O modo de preparo é simples. O molho ele já está aqui, ó, já encorpou pelo próprio nata, então ele já está bem encorpado, já está no ponto legal. A gente vai agora terminar a carne aqui e fazer a montagem para vocês. A carne ela já está no ponto, tá vendo? Como ela solta menos, ela pinga alguma coisa ainda de líquido, mas ela não faz aquela, ela ainda está com a textura suculenta, então ela fica num ponto legal quando você deixa descansar. A massa que a gente reservou para finalizar, te liga o fogo bem rapidinho, só para voltar ela a aquecer. Como eu falei, é uma massa que você deixa aqui, ela rapidamente fica grudada, né? Na verdade, ela fica bem encorpada, o molho. Então, como a gente vai afinar esse molho na hora que você for servir? A gente vai adicionar um pouquinho da água do cozimento, como eu falei antes, e vai adicionar o parmesão, para ele ter uma cremosidade melhor. Vocês perceberam que eu não coloquei nenhum tipo de sal aqui, né? Só a água mesmo do cozimento. Então, por quê? A água do macarrão ela já está salgada, então tem que tomar cuidado com isso. A gente adiciona rapidamente. O creme de leite ele vai voltar a ficar mais fluido por causa da água e não vai ficar tão ralo a ponto como se você estivesse colocando uma água só, né? Por que aquecer? A gente tem que aquecer para o queijo também começar a derreter um pouco. Então a massa vai tá bem ao ponto certo, ela vai estar cozida ao dente. Então quando você cozinha ela ao dente, você consegue trazer ela de novo para o fogo sem problema dela passar de ponto, tá? Só que se você cozinhou ela demais no começo, não se atentou ao tempo do macarrão antes, você realmente tem que pegar e cozinhar de uma vez. Você não consegue fazer esse processo aqui, tá? E isso aqui não dá para fazer várias vezes. Você tem que fazer e logo em seguida servir. Começou a ferver, a gente vai adicionar o parmesão. A gosto, gente. Aqui tem 150 gramas de parmesão ralado. Tá? A gente deixa um pouco para vocês colocarem sobre o prato e a gente adiciona aqui o necessário só para ele dar sabor à massa, tá? E aí quem gosta de mais queijo, menos queijo, finaliza ele em cima do prato. Já desliga o fogo, a massa já vai estar cozida, o molho ele já estava praticamente espesso, ele vai ficar com esse líquidozinho e o parmesão vai ajudar a dar essa engrossada, tá? Quando a gente coloca o parmesão, como eu falei, a gente tem que ir logo já pensar na montagem do prato, tá? Então, gente, agora vem a parte da montagem. Eu tenho uma pinça que a gente usa de gastronomia aqui, uma pinça grande. Se você não tiver em casa, colher e um garfo grande, tá? Você pode pegar tanto uma colher funda ou uma concha e colocar ela aqui e vir com um garfo tradicionalzinho e colocar aqui. Eu vou fazer uma montagem um pouquinho diferente, como eu tenho a pinça aqui, eu vou pegar ela aqui um pouco, o macarrão, e vou fazer uma montagem mais ou menos aqui, de comprido aqui. A gente coloca um pouquinho do molho do macarrão. A gente pega aqui o molho, coloca aqui na lateral e a gente vai para um pouquinho da mostarda, do molho da mostarda por debaixo. A gente pega o filé, coloca um pouquinho mais de molho por cima. E as flores, aqui no caso são flores comestíveis, a gente encaixa elas aqui no prato, para dar uma decoração legal no prato. E é isso. Sirva com parmesão ralado. Se você quiser mais parmesão, quiser mais molho, pode colocar mais molho, fica à vontade. Mas esse é o prato de hoje.